A paz do Senhor. Este é o seu canal, Ministério Ampliando Fronteiras, Ailton Santana. Se inscreva neste canal, sempre estou gravando vídeo e você será notificado quando for gravado o próximo. Eu quero falar sobre a oração. Quantas horas devo orar por dia para sobreviver? Para agradar a Deus? Para conseguir na caminhada, continuar firme na caminhada sem olhar para trás? Quantas horas? O apóstolo Paulo disse na primeira carta a Tessalônica, capítulo 5, versículo 17: orai sem cessar. Jesus sempre viveu em oração. Você vai perceber que no ministério de Jesus ele estava sempre orando, principalmente nas montanhas, longe do foco, longe do foco das pessoas que ficava atrás dele, a multidão, e nem sempre lhe permitia que ele até se alimentasse, como também os seus discípulos. Então viver em oração era a vida de Jesus, era contínua. Quando você estuda a história do cristianismo, a história dos heróis da fé, você vai perceber, principalmente no Novo Testamento, na Nova Aliança, no sentido geral, a igreja vivia sempre em oração. Alguns anos atrás, também, aproximadamente uns 25, 30 anos atrás, isto era muito comum na igreja evangélica, principalmente na igreja pentecostal aqui no Brasil, mas nós temos também história de outros países onde a igreja orava muito. Mas o que nós temos ouvido da história atual é que está generalizado a falta de oração no sentido coletivo. Existem pessoas que oram ainda bastante nos dias de hoje, bastante estou dizendo, que investe na oração, horas e horas, quando possível, na oração. Eu não quero dizer para você que você tem que viver o tempo todo de joelho dobrado, até porque orar é falar com Deus, é comunhão com Deus. Orar é comunicar, orar é dizer palavra para o Senhor, orar é dirigir expressões para o Senhor, ou também pode ser através do Espírito, orar no Espírito, em Espírito. Talvez não dê para você dirigir palavras auditivas ou palavras que alguém possa te escutar, mas Deus pode escutar. Lembra de Ana, mãe de Samuel? Ela não orava com palavras que fosse possível o sacerdote Eli escutar, apenas mexia com seus lábios, mas Deus escutou a sua oração. Às vezes a oração nem sempre dá para você estar em um templo ou em uma congregação. Você pode orar na sua casa, ao pé da sua cama, no seu quarto, enquanto lava roupa, enquanto você dirige, enquanto você lava prato, enquanto você trabalha. Muitas vezes dá para você se concentrar. A ideia na Bíblia de oração é viver sempre. Não estou dizendo que toda vez que você for orar, está se referindo à ausência de atividades no seu trabalho ou na sua casa, porque nem sempre isso é permitido. Mas nós precisamos orar sempre. Não é definido quanto tempo na Bíblia eu preciso orar por dia. Algumas pessoas parecem-nos ser mais carentes de viver em oração por causa do seu temperamento explosivo, por causa de sua melancolia, por causa das perseguições que elas sofrem aparentemente de forma aguda. Algumas pessoas têm problemas diversos do que outras, que aflige bastante a sua alma, mas certo é que todos nós precisamos falar com Deus. Quando falamos de oração, nós não podemos entender que oração é se aproximar de Deus sempre a fazer pedidos. Pedir para Deus isso, pedir aquilo, principalmente se for bens materiais. Bens materiais, na oração, na Bíblia não é focalizado. A Bíblia não dá ênfase a
fazer pedidos a Deus de bens materiais. Não estou dizendo que você está proibido de fazer, mas a Bíblia não dá ênfase a viver pedindo bens materiais. Aliás, o Jesus disse para não vivermos preocupados com o que haver de comer, com o que haver de vestir, porque o nosso Pai sabe o que nós necessitamos antes mesmo que a gente venha pedir. Mas antes buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça e essas coisas, comida e vestimenta, a bebida, ele vai acrescentar. Mas Jesus contou a parábola de um juiz iníquo e de uma viúva, que contando o dever de orar. Jesus está dando exemplo. Isso está em Lucas 18, dizendo assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Continuamente. Ele continua dizendo nessa história de Lucas 8, que tinha um juiz de uma cidade e tinha também uma viúva. O juiz não temia a Deus nem respeitava os homens. A mulher lhe importunava, sempre pedindo para fazer justiça a seu favor. E ele não dava ouvido, até um dia ele diz assim: mesmo que eu não temo a Deus nem respeito homem algum, vou fazer justiça a favor dessa viúva para que ela pare de importunar. Da mesma forma, está dizendo que Deus fará depressa justiça ao nosso favor, ainda que seja longânimo ou tardio para conosco. Mas o foco na parábola é aqui a moral da parábola que Jesus conta em Lucas 18 é o dever de orar sempre. Se puder de orar de joelho, olhos fechados, melhor. Por quê? Porque nosso corpo e a nossa concentração melhora quando assim nós oramos. Mas você pode estar me vendo numa cadeira de roda, no leito de um hospital, na sua casa, não sei, na roda de uma mesa, em um trabalho. Quem sabe você está tão ocupado que orar, pode orar no banheiro da sua casa, da sua empresa, não importa, onde você estiver. Jesus, falando a respeito da adoração, ele diz que o Pai procura verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. Ou seja, não depende do lugar onde está, depende do estado que você está. Você está em espírito, orando a Deus em espírito, considera a Deus como espírito e que está presente, não importa o lugar lacrado, fechado ou privado que você esteja, lá estará o Senhor. Então adora Ele em espírito e em verdade. Certo é que a igreja moderna está orando muito pouco mesmo. Nós oramos muito pouco, mas é uma carência que nós temos de viver em comunhão com Deus. Nós temos um inimigo muito grande que é Satanás. A oração é tida como um instrumento, uma ferramenta, como armas contra os poderes das trevas. Como disse Jesus, que algumas castas de demônio não saem a não ser através do jejum e da oração. Precisamos orar. Os discípulos via Jesus orando e disse para Jesus como orar. Em Lucas capítulo 11, Jesus ensina os discípulos o conteúdo que deve ter na oração. Olhando no Antigo Testamento, nós vemos Deus falando para Jeremias: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. No entanto, nós temos que estar com o coração voltado para o Senhor, como Jeremias também disse. Deus falando para Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. No capítulo 33, versículo 3, diz para clamar que Deus ia responder a ele coisas grandes e firmes que ele ainda não sabia. Então, é preciso vivermos em oração. Nós temos a carne que luta contra o nosso homem interior. Você que me vê agora e que é servo de Deus, bem sabe a necessidade que um cristão tem de viver orando. Ora para ter força, ora para ter comunhão, ora para expressando seus pedidos. A Bíblia diz que as nossas ansiedades, as nossas petições devem ser todas conhecidas diante de Deus. E isso é através da oração. Quanto tempo devo orar? Orai sempre. Teve a oportunidade de orar? Esteja sempre em oração. Não fuja dos cultos de oração, das consagrações que tem na sua igreja. A oração é bíblica. Aquele que ora ou que ora muito pouco ou não vive uma vida de oração está fadado ao erro, ao fracasso. Está com a probabilidade de cair muito fácil. Aliás, não consegue sobreviver nesse mundo hostil, neste mundo perturbador
quem não tira momentos para falar com Deus. Viva sempre em oração. Ore por mim. Compartilhe vídeos, se inscreva no canal. Que Deus abençoe você e a sua família.